Eu vi esse modelo de calça no Pinterest e quis fazer uma igual para mim. É uma calça com recortes e zíper na frente e uns detalhes de enfeite que é feito na costura. Ai, gente, eu amei esse modelo de calça. Na parte de trás fiz aquela técnica que levanta bumbum. No vídeo da modelagem ensino tudinho. Esse vídeo está na descrição. Mas hoje é a aula da costura, que tem várias dicas, principalmente para você que é iniciante. Então fica comigo que a aula já vai começar. Para fazer essa calça, eu dobrei o tecido ao meio, mantendo direito com direito para dentro. Posicionei orelha com orelha e alfinetei para o tecido não sair do lugar. Posicionei os moldes de forma que eu aproveite ao máximo o tecido, mas respeitando o fio marcado na peça. Para posicionar corretamente, tem que medir do fio até a orelha embaixo e o mesmo valor que der embaixo tem que dar em cima. Quando o tecido tem os dois lados iguais, eu gosto de fazer um X na orelha, do lado que é o avesso, só para facilitar a identificação dos lados, caso depois eu precise saber. Partes do tecido que sobram entre uma peça e outra, eu gosto de deixar marcado o fio também, para eu saber a posição que devo usar o molde, caso precise. Gosto de usar os moldes sem as margens de costura, para poder riscar em volta deles e depois acrescentar a margem riscando no tecido, e aí é só cortar. Vou começar a montagem pela parte da frente e daqui a pouco te mostro como fazer do outro lado. Eu estou com essa parte pronta e eu quero te mostrar alguns detalhes nela. Ela tem um recorte aqui no meio da peça até embaixo e tem um zíper que dá a impressão de um bolso, mas é falso. Não tem bolso embaixo, mas tem esse bolso aqui. Aí eu fiz uns detalhes nela que, se você quiser fazer, tem que fazer antes da montagem da peça. E agora vou te mostrar no outro lado como fazer. Agora estou com o outro lado da perna. E aqui é o lado externo, que é onde vai o zíper pregado nessa parte de cima. E é nesse lado que resolvi fazer o detalhe. E para fazer, eu risquei no lado avesso com a largura de 2 centímetros num sentido diagonal e os outros riscos com a mesma largura no outro sentido da diagonal. Repeti os riscos nessa parte de cima também. E aí, agora eu vou passar a costura nesses riscos. É bom fazer um teste no retalho antes, porque essas costuras encolhem o tecido e se o ponto estiver muito apertado, pode encolher ainda mais. Também tem que tomar cuidado para não esticar o tecido enquanto estiver costurando e ele não embabadar. É que, como os riscos estão no sentido enviesado, pode acabar acontecendo isso. Mesmo com todo cuidado, vai esticar um pouquinho em alguns pontos e ao mesmo tempo a costura vai fazer encolher. Então, com certeza vai ter que passar o ferro para acertar tudo. E talvez também tenha que dar uma esticada na costura, passando a unha para o tecido se ajeitar. Aí eu já passei as costuras no lado externo da perna e vou fazer isso nos bolsos também. Veja como deu uma enrugada, por isso tem que fazer o que falei. Aqui eu já passei o ferro e ficou lisinho e nessa parte de cima também. Agora eu vou fazer o encaixe dessa parte de cima como você está vendo. E na parte de baixo é só sobrepor como você vê aí. Aí é bom alinhavar, porque mesmo com todo cuidado o tecido vai encolher um pouco. Aí eu já costurei essa parte de cima e virei a beirada da margem de costura para cima com alfinetes. O zíper vai encaixar nessa parte que está virada. Só que esse tecido aí deu uma leve encolhida, porque passei as costuras.
Então, primeiro eu vou encaixar o zíper na parte de cima e depois alinhavar a outra parte, de baixo para cima, para não ter problemas aí, porque também tenho que encaixar o zíper na parte de baixo. Eu já costurei aí, fui de baixo para cima, deixando um pedacinho sem terminar de costurar e também já alinhavei o zíper na parte de cima do tecido. Aí você está vendo 2 alinhavos, porque o meu tecido não vinca. Então a linha mais escura é para o tecido ficar virado para dentro e a segunda linha é para alinhavar o zíper. E agora tem que fazer o acabamento desse cantinho aí, que vai ficar virado para dentro. Só que para dar certo tem que dar piques na margem do outro lado. E aí tem que terminar a costura na parte de baixo. E para ficar bem certinho, tem que passar o giz nesse cantinho, bem na reta onde a parte de baixo vai ser costurada no zíper. Não é difícil de marcar, porque o zíper tem umas marcações que fica fácil de ver. Depois é só terminar de costurar a parte de baixo até onde tem a marcação do giz, porque depois essa beirada também vai ser virada para costurar no zíper. Eu já costurei o pedacinho até a marcação que havia feito e também já alinhavei o zíper na parte de baixo. Aí agora eu vou passar a costura bem na beirada, próxima ao zíper, em cima e embaixo. Depois disso vou virar o tecido e dar o acabamento na margem. Vou passar o zigue-zague da máquina, mas pode ser overlock também. Corto os excessos de margem, desviro o tecido, abro bem e passo uma costura bem na beirada até embaixo. Depois passo outra costura com a largura de um pé de máquina até embaixo. Use o pé calcador próprio para zíper para costurar bem perto da beirada. Eu falei que depois que pregasse o zíper era para passar as 2 costuras, mas eu esqueci que antes tem que dar acabamento do lado avesso do zíper. Então cortei uma tira de tecido com a largura do zíper. Se o seu tecido desfiar, tem que dar o acabamento nas beiradas antes. No meu, vou só virar para dentro e costurar de um lado e do outro. Fiz o acabamento como havia falado, fiz até 2 costuras de cada lado. Também passei o zigue-zague na margem de costura. Virei para o lado direito e passei as 2 costuras como expliquei anteriormente. Agora eu tenho aqui o forro do bolso que eu vou colocar direito com direito e costurar aqui e aqui. Aqui eu já costurei e cortei os excessos da margem de costura. E aqui no meio, bem na quina, dei um corte até próxima à costura. E agora é só virar o tecido para cima e passar uma costura bem na beirada em cima da margem. Eu já costurei como expliquei e não estou mostrando todas as costuras porque são costuras bem simples. Agora é só virar tudo para o outro lado e passar 2 costuras na beirada iguais a essas. Passei as 2 costuras como falei e agora tem que colocar o espelho do bolso por baixo com o direito para cima e virar tudo para o outro lado. Agora na parte de baixo do bolso faz uma costura simples e dá o acabamento. No meu vou fazer tudo diferente, vou virar o bolso como você vê na imagem e costurar em toda a parte de baixo. Eu costurei como falei e passei o zigue-zague, mas se quiser nem precisa passar. Agora é só virar para o outro lado e passar uma costura em toda a volta. Se quiser, pode passar 2 costuras. Depois de pronto, fica assim. Agora vamos para o zíper. Aqui eu tenho a braguilha e o pertingal. Dei o acabamento na braguilha na parte arredondada e no pertingal só na parte de baixo, no lado avesso, e depois é só virar e dar o acabamento por fora. Se o seu tecido for mais grosso igual ao meu, melhor fazer o acabamento no lado direito e não revirar,
porque eu achei que o meu ficou meio grosseiro e depois tive dificuldade para finalizar o zíper. Com essas peças preparadas, agora dê acabamento também no centro-frente e nas entrepernas. Posicione a braguilha com o avesso para cima em cima da frente da calça, que está com o avesso para baixo, ou seja, põe direito com direito e costure. Depois de costurar, se o seu tecido for grosso, faça como o meu. Corte um pedaço da margem de costura da braguilha para diminuir o volume. Agora passe uma costura em cima da braguilha bem na beirada, em cima da margem. Posicione o zíper virado para baixo em cima da braguilha, rente à beirada e costure. Posicione o pertingal na outra perna da calça no lado avesso e marque o final dele. Vire a margem de costura para o avesso e alinhave. Se o seu tecido vincar, é só passar o ferro e não precisa alinhavar. Sobreponha a braguilha por cima do zíper e faça uma marcação. Posicione o pertingal por baixo do zíper com a parte de cima dele rente à marcação, conforme a imagem, e costure. Agora posicione o outro lado da calça como você vê na imagem, com a parte de cima rente à marcação e costure. Agora é preciso uma marcação abaixo do ferrinho do zíper, então é só fazer como na imagem. Depois é só costurar o gancho até a marcação. Olha, se esse conteúdo é o que você gosta de aprender, eu te peço que deixe o seu like para aparecer mais esse tipo de vídeo para você, porque é assim que o YouTube trabalha. Quando você interage com o vídeo, dando like, comentando ou compartilhando, ele te mostra outros vídeos assim. Sabia disso? Então, interaja aqui comigo. Depois de costurar, prenda o pertingal aberto, vire tudo para o outro lado, alinhave a beirada da abertura do zíper e costure nesse desenho. O meu desenho fiz com 3 centímetros de largura e arredondei embaixo. Repare como esse tecido cede na costura. Ele vai esticando, então é preciso ir levantando o pé calcador para não sobrar tecido embaixo e dar uma leve puxadinha para cima no tecido. No final, quando for fazer a curva, desvira a beirada de baixo do pertingal para ele não ficar preso na costura. Resolvi passar mais uma costura ao lado do desenho com a largura de um pé de máquina. Segui com 2 costuras no gancho também. É só virar a margem para o lado e passar uma costura na beirada e outra com a largura de um pé de máquina. Agora eu tenho a parte das costas que eu já alinhavei as penças. É só dobrar o tecido onde estão as penças, alinhavar um pouco mais longe de onde vai ser costurado e aí é só costurar em cima do risco delas. Aqui eu tenho elas já costuradas no outro lado da calça.
Agora, com todas as pences costuradas, eu junto os dois lados, direito com direito, e aí é só costurar os ganchos. Aqui eu já estou com os ganchos costurados e pelo lado avesso dei acabamento de zigue-zague em um dos lados da margem e no outro não. Aí ainda vou dar uns piques nessa curva no lado da margem que não deu acabamento e no outro lado eu já dei os piques. Depois de terminar de dar os piques, eu jogo as margens para o lado, mantendo por cima a parte que está com acabamento. Pelo lado direito eu passo duas costuras, uma bem na beirada da emenda e a outra com a largura de um pé de máquina, como está identificado com os alfinetes. O segredo dessa costura é não deixar a margem muito larga, para não ficar repuxando o gancho. No meu caso eu fiz o zigue-zague com a largura um pouquinho maior do que um pé de máquina, depois cortei os excessos. Outro segredo é não deixar o tecido ceder. Então tem que abrir bem o tecido e se perceber que está cedendo, vai levantando o pé calcador e empurrando o tecido para cima. Olha aí a costura pronta. Na pala das costas eu fiz a mesma costura. Juntei o centro-costas, costurei, dei o acabamento e passei as duas costuras igualzinho no gancho. Depois disso, pego as costas da calça com o direito para cima, posiciono a pala também da mesma forma e viro por cima. E aí tem que encaixar a pala, que é arredondada, com a parte de cima das costas, que também é arredondada. Então tem que alinhavar muito bem, porque essa é a parte mais chatinha de fazer. Faça pontos de alinhavos bem pequenos, que assim ajuda a manter o tecido no lugar e facilita. Depois costure e dê o acabamento na margem. O meu aí já está costurado. Eu confesso que depois eu desmanchei tudo, inclusive a pala, porque dava para ajustar um pouquinho mais no centro-costas. E aí eu refiz toda essa parte porque achei que não ficou bom. Bom, continuando, depois de costurar a pala, fiz também aquele acabamento das duas costuras. Então tem que virar a margem para o lado da pala e passar uma costura na beirada e outra com a largura de um pé de máquina, igual que eu fiz no gancho. Agora tem que unir frente e costas. Então junte as duas peças com o avesso para fora. Costure as duas laterais e o entrepernas. Eu gosto sempre de alinhavar antes. Na hora de costurar as laterais, tem que tomar cuidado com o zíper para não passar em cima e quebrar a agulha. Vai sentindo com o dedo e passe a costura mais devagar. Também você pode identificar o local com risco de giz ou um alfinete. Aí mostrei só uma lateral para não alongar o vídeo. Agora no entrepernas eu gosto de costurar do gancho para as pernas de um lado, depois viro a calça e faço o mesmo do outro lado, para evitar do tecido ceder de forma diferente em ambos os lados. Apesar de não ser algo tão difícil, muitas pessoas não querem ou acham que não podem aprender a fazer a modelagem de uma roupa. Então, caso te interesse, tenho feito moldes para você comprar. E todos os moldes têm a aula da costura aqui no canal. Acesse o link que está na descrição e compre o seu. Agora vamos para o cós. Junte o cós costas pelo centro e alfinete. Posicione as laterais da frente com as laterais das costas e alfinete. Depois costure essas partes. Tem que fazer isso na parte de fora e de dentro do cós. Aí eu já tenho uma das peças costuradas. É bom entretelar antes de juntar as partes. O meu não precisei entretelar. Depois das duas peças costuradas, tem que juntar direito com direito, emenda com emenda e costurar na parte de cima.
Quando você coloca as margens das emendas desencontradas, as costuras se encaixam perfeitamente. Essa dica vale para várias situações na costura. Bom, agora você tem que pegar a margem da costura e virar para um lado e para o outro. O lado que você escolher vai ser o lado de dentro do cós. E aí passar uma costura bem na beirada próxima à costura da emenda das duas peças. Aí eu já fiz essa costura no cós e também já alfinetei ela na calça. Então fica assim, o lado dele que foi costurado agora fica na parte de cima e o outro lado fica preso na calça. Para ficar um bom acabamento, é bom travar com alfinetes as emendas do cós com as emendas da calça. E agora é só costurar em toda a volta. Feito isso, aí no centro-costas do cós, no lado que foi preso na calça, passei também aquelas duas costuras que fiz no gancho e em outras partes da calça para ficar combinando. Também cortei os excessos de zíper que estavam sobrando no cós. Agora, próximo ao zíper, dobro o cós ao meio, virado para fora, e vou passar uma costura na reta da beirada do acabamento do zíper, onde estou alfinetando aí. E tem que virar a margem do cós para cima, como eu fiz aí. Do outro lado do cós, eu já fiz esse passo. Então, depois de costurar, corto os excessos e reviro o cantinho e fica bem legal. Depois de costurar os dois lados da beirada do cós, vire a margem do cós para dentro e alinhave. Agora é só passar costura em volta de todo o cós. É bom que o alinhavo fique abaixo da emenda do cós com a calça, para não costurar fora dele. Uma coisa que eu não mostrei é que eu tive que arrancar uns dentinhos desse zíper no lado que ficou dentro do cós para poder costurar. É que esse zíper é bem grosso, não é daquele comum. E como não tirei todos os dentinhos, aconteceu da agulha bater em cima e quebrar. Acabei me distraindo com isso. E olha que eu sou super cuidadosa com essas coisas, mas acontece, né? Então já te oriento para tomar mais cuidado ainda que eu, para não causar nenhum acidente, caso esteja usando um zíper assim. Aí está finalizada a costura do cós. Coloquei 2 ganchos para o abotoamento, mas pode ser botões ou outro tipo de fechamento. Ainda faltam os bolsos. Nos meus bolsos fiz as mesmas costuras de enfeite que fiz na frente da calça. Depois eu virei as margens para dentro e alinhavei, mas se o seu tecido vincar, pode só passar o ferro que dá certo. Aí nessa beirada de cima, virei mais uma vez para dar acabamento e passei uma costura. Depois é só fazer as marcações na calça onde vai ser costurado o bolso, alfinetar o bolso nessas marcações, alinhavar e costurar. Eu gostei bastante de fazer esses detalhes da costura de enfeite. Achei que ficou legal, mas me diga aí, o que você achou? Para a bainha fiz bem simples, virei 2 vezes para dentro e costurei. Agora veja a peça no corpo novamente. O que achou desse modelo? Faria para você? Essa peça me deu um pouco de trabalho que nunca me aconteceu antes, que não contei nesse vídeo. Quer saber como foi? Assista o vídeo que está na tela final ou no link que está na descrição. Agora veja o que Deus quer te falar hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Para você ter essa proteção, é preciso estar conectado com Deus. E onde as trevas estão, Ele não está. Então é preciso buscar viver na luz, para estar junto de Deus e usufruir da sua presença. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!